Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo domingo, meus irmãos, dia 20 de setembro, nós estaremos iniciando uma nova série de estudos bíblicos na nossa escola bíblica dominical. Nós estudaremos na carta de Tiago e usaremos como fonte de consulta base essa revista aqui, Tiago, a Fé em Ação. É a revista número 9 dos adultos, editada pela editora cristã evangélica. E ainda quero esclarecer aos irmãos que aqui nesse formato online, seremos eu e você, mas na nossa escola bíblica dominical presencial, aqueles que vierem vão perceber que ali estarão ministrando as lições os nossos professores da nossa escola bíblica dominical. Então vamos, meus irmãos, aqui a primeira lição. A primeira lição é uma espécie de introdução, tem como tema abrindo a cena. E para abrir a cena, nada melhor do que ler o primeiro versículo da carta de Tiago, capítulo 1, verso 1, onde nós lemos assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então Tiago está fazendo aí uma apresentação e também está dizendo para quem ele está endereçando a sua carta. Essa carta de Tiago, meus irmãos, ela é uma carta prática. Ela pertence à classificação de literatura na Bíblia, conhecida como literatura de sabedoria. Então a carta de Tiago é uma carta, ou a carta escrita por Tiago é uma carta de sabedoria. E o propósito dessa carta de Tiago é caracterizado por instruções para o viver diário e por uma compreensão das perplexidades da vida. Uma mulher chamada Henrietta Mears, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, Acho que é. Ela denominou essa carta de o manual prático da religião. E outros escritores bíblicos costumam chamar essa carta de o guia prático para a vida e a conduta cristã. Brodus Hale, ele foi iluminado a observar que as falhas que Tiago estava tentando corrigir em seus leitores, fé sem obras, palavra sem atos, censuras, ambição, amor desordenado pelo ensino, valor à riqueza e posição, tratamento depreciativo dos pobres e viúvas, etc., eram e são tipicamente farisaicas, falhas farisaicas. E desta forma, então, esta epístola é um convite e uma exortação para que os cristãos judeus lutem para ir além do judaísmo farisaico ou da fé inoperante, da fé sem obras. Assim como eles creram em Jesus Cristo para a salvação, a partir daí eles deveriam viver como discípulos do Senhor e não apenas como fariseus melhorados, entre aspas, Porque o vinho novo, como disse Jesus, exige odres novos. Então, essa é a carta de Tiago, uma carta muito rica em ensinamento para nós. Primeiro que a gente precisa considerar aí, meus irmãos, dentro dessa carta, é sobre o seu autor. Nós lemos aí que ele se apresenta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas quem é esse Tiago? Quem é esse Tiago? Porque no Novo Testamento nós temos pelo menos quatro homens que são chamados de Tiago. Então nós temos Tiago, o filho de Zebedeu, que era irmão de João.
que juntamente com ele e Pedro formava aquele trio mais íntimo de Jesus, conforme vemos em Marcos 5,37, Marcos 9,2, Marcos 10,35, Marcos 14,33, textos que você pode conferir aí, se você quiser, na sua casa. Nós temos Tiago, o filho de Alfeu, que era um dos 12 discípulos de Jesus, e o seu nome é mencionado na lista dos apóstolos em Marcos 3, versículo 18. E esse Tiago, filho de Alfeu, em Marcos 15,40, ele é chamado de Tiago o menor. E é só isso que nós sabemos sobre ele. Não sabemos mais nada. Temos também, terceiro, Tiago, o pai de Judas, é mencionado em Lucas 6,16. E não é Judas o Iscariotes, né? E provavelmente é o mesmo Tadeu de Mateus 10,3 e Marcos 3,18. E temos Tiago, o irmão do Senhor. Lá em Gálatas 1,19 fala sobre Tiago, o irmão do Senhor. Esse Tiago tinha uma posição influente na igreja de Jerusalém. Você pode ver lá em Atos 12,17, Atos capítulo 15, verso 13, Gálatas 2, verso 9. E desses 4 Tiagos, então, meus irmãos, apenas 2 poderiam ser o autor desta epístola. Quais os 2? O filho de Zebedeu ou o irmão do Senhor. Contudo, Herodes Agripa I fez o primeiro deles, o filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, passar ao fio da espada. Herodes Agripa I o matou, né? Aquele Tiago que foi morto, e que nós vemos o registro dessa morte lá em Atos 12, verso 2, é esse Tiago, o filho de Zebedeu, no ano 44 depois de Cristo. Então ele foi morto no ano 44 depois de Cristo. Acontece que essa carta ela foi escrita numa data posterior. E sendo assim, então, Tiago, filho de Zebedeu, morto no ano 44, a carta é escrita numa data posterior, então não foi ele o autor dessa epístola. E além disso, o autor dessa epístola não se identifica como um apóstolo, como fazem Pedro e Paulo em suas cartas. E isso então apoia a conclusão de que nenhum dos 2 apóstolos chamados Tiago poderia ter escrito esta carta. E diante disto, só nos resta um, Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus, meus irmãos, são nomeados com Tiago aparecendo sempre em primeiro lugar, o que indicaria que ele era possivelmente o mais velho dos 4 irmãos de Jesus, né? Tiago, José, Judas e Simão, como nós lemos lá em Marcos 6,33. Os evangelhos também nos informam que eles não eram simpáticos ao ministério de Jesus, de seu irmão Jesus, ou seu meio-irmão Jesus. O evangelista João declara abertamente em capítulo 7, verso 5, João 7, verso 5, que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Até um certo ponto, até um certo momento, nem mesmo os seus irmãos criam nele. E é provável que o episódio de Maria e os irmãos querendo falar com Jesus tenha sido uma tentativa de levá-lo para casa, acreditando que ele pudesse estar fora de si. Se você quiser, pode conferir lá em Mateus 12, versos 46 a 50, né? Talvez você seja uma das pessoas que sempre estranharam, sempre acharam curioso, né? Aquele episódio quando alguém vem dizer a Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem vê-lo. E Jesus diz assim: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Aqueles
que ouvem a minha palavra, aqueles que creem, estes são minha mãe e meu irmão. Talvez você seja um dos que tem uma certa curiosidade do porquê, qual a razão de Jesus ter dito isso. Talvez uma das razões tenha sido exatamente essa, né? Naquele momento, quando alguém anuncia sua mãe e seu irmão, Jesus sabe que eles estão com o pensamento na sua mente, no seu coração, de que Jesus talvez pudesse estar fora de si. Então queriam estar ali para levá-lo, né? Para levá-lo para casa. Então é provavelmente essa a razão de Jesus falar daquela maneira, né? Os irmãos de Jesus tinham tão pouca simpatia por ele, até um certo momento, que ao precisar cumprir o dever de filho mais velho, Jesus pediu que o apóstolo João cuidasse de Maria, lá em João 19, verso 26 a 27. Então, Jesus pede a João, né? Quando ele está lá na cruz, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, quer dizer, cuida dela. Ele não pede a um dos seus irmãos, ele pede a João. Talvez uma das razões era a pouca simpatia que os seus irmãos nutriam por ele, pelo menos até aquele momento. Ao relatar que o Cristo ressurreto apareceu particularmente a Tiago, isso está narrado lá em 1 Coríntios 15, 7, o Espírito Santo nos informa, então, através do apóstolo Paulo, que o nosso Senhor sabia que Tiago, seu meio-irmão, precisava de um encontro especial com aquele que fora gerado no mesmo ventre, mas não pelo mesmo pai. Em Atos 1,14, nós vemos a declaração de que os irmãos de Jesus, juntamente com Maria, estavam presentes no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. E Tiago, esse irmão do Senhor aqui nessa carta, né, que até certa altura não nutria nenhuma simpatia, não cria no próprio irmão, em Jesus, não cria ser ele o Cristo. Quando ele aqui na carta se coloca, né, como servo do Senhor, chama Jesus Cristo então de Senhor, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele testemunha claramente que, graças a Deus, reconheceu que seu irmão mais velho era realmente tudo o que afirmava ser. Então, Jesus ressurreto aparece particularmente a Tiago. Tiago passa a crer que ele era realmente o Cristo. Então ele escreve esta carta e já começa reconhecendo, né, que Jesus Cristo é realmente o Senhor. Então esse é o Tiago que escreveu essa carta. Tiago, o irmão do Senhor. Agora, uma segunda questão, meus irmãos, muito importante, é para quem Tiago escreveu. E aí no capítulo 1, verso 1 que lemos, né, nós vemos Tiago endereçando a carta às 12 tribos que andam dispersas. Saúde ou saudações. Essa carta ela foi incluída na divisão do Novo Testamento que ficou conhecido como Epístolas Gerais. O que significa isso? O que são Epístolas Gerais? São as epístolas que não se dirigem a um leitor ou a uma igreja específicos. Nós temos, por exemplo, a carta que é endereçada a Timóteo, Epístola de Paulo a Timóteo. Temos carta que é endereçada a uma igreja específica, Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Mas temos aquelas que elas não são endereçadas a nenhum leitor específico e a nenhuma igreja específica, né? Então elas são chamadas de epístolas gerais. Tiago, então, é uma epístola geral. Todavia, Don Carson e outros encontram nesta carta
evidências internas de que Tiago escreveu para um público específico. Segundo eles, vários trechos da carta deixam claro que os destinatários eram cristãos judeus, né? Como a maneira natural de mencionar o Antigo Testamento e a referência ao lugar onde os destinatários se reuniam como uma sinagoga. Mas são algumas evidências, poucas evidências internas, né? Tiago 2:2, por exemplo, é uma dessas evidências, né? Quando ele diz assim: porque se no vosso ajuntamento, quer dizer, estão juntos em algum lugar, entrar algum homem com anel de ouro, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sórdida vestimenta e etc, né? Então, esses autores veem nisso um grupo de pessoas específicas. Mas a verdade é que a carta diz aí, Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Então, as 12 tribos. Após o exílio babilônico, meus irmãos, em 538 a.C., as 12 tribos de Israel já não existiam mais fisicamente. Mas a expressão era usada, né, aliás, para indicar. Eu ia falar indicada para usar, né? Ia inverter. Usada para indicar o povo de Deus reunido nos últimos dias. Então, as 12 tribos já não existiam mais fisicamente, mas a expressão ainda era usada para indicar o povo de Deus reunido nos últimos tempos. Você pode comparar isso com Ezequiel 47:13, Mateus 19:28, Apocalipse 21:12. Sendo assim, quando Tiago diz aqui as 12 tribos aqui é uma expressão simbólica que denota os que são filhos de Deus por causa da fé em Jesus Cristo, ou seja, a igreja como o novo povo pactual de Deus, a igreja como o povo que faz parte de um novo pacto. Alguns, meus irmãos, chegam a acreditar que havia cristãos judeus de cada uma das tribos de Israel entre estes convertidos, embora a comprovação não seja possível. É possível que houvesse, mas é possível também que não houvesse. Então, as 12 tribos. Essas 12 tribos, ele diz aqui, se encontram na dispersão. As 12 tribos que se encontram na dispersão. E a palavra dispersão aqui, na linguagem original, diáspora, era usada para os judeus que viviam fora da Palestina e, por extensão, o lugar onde viviam. E essa palavra aparece 3 vezes no Novo Testamento. João 7,35, Tiago 1,1, aí, né, o texto que lemos, e 1 Pedro 1,1. Segundo Carson, essa palavra adquiriu um sentido metafórico, caracterizando os cristãos em geral como aqueles que viviam longe de seu verdadeiro lar celestial. Alguns trechos do Novo Testamento sugerem que o pano de fundo da epístola seja Atos 11:19, onde nós lemos assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O termo dispersos pertence à mesma raiz da palavra dispersão. Então é possível harmonizar os leitores de Tiago com esses primeiros cristãos judeus que foram perseguidos em Jerusalém e tiveram que se espalhar pelos lugares mencionados nesse verso de Atos 11, verso 19. Então a carta seria a maneira possível de Tiago pastorear aquele rebanho disperso.
É como a gente, mais ou menos, né? Como a gente está fazendo hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia e nós estamos dispersos. Nós não fomos para longe, não fomos para outra cidade, estamos dispersos aqui mesmo, na nossa cidade. E não podemos ficar indo na casa uns dos outros, com alguma exceção, porque nós estamos numa pandemia, é perigoso. Então, como nós vamos nos pastorear uns aos outros? Como eu vou pastorear vocês? Através desse meio, através da mídia, né? Lá naquela ocasião, através da carta, que eles estavam dispersos, uma dispersão diferente dessa que nós estamos vivendo hoje, dispersos e muito mais longe. Como que eles seriam pastoreados? Como que poderia Tiago pastoreá-los, além de algum líder possível em algum grupo onde eles estivessem? Mas como que Tiago poderia pastoreá-los? Como que algum outro apóstolo poderia pastoreá-los? Através de cartas, de epístolas como essa, né? Então, Tiago escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Provavelmente os cristãos dispersos, né? Chamado simbolicamente, metaforicamente, de as 12 tribos. O que Tiago pretendia transmitir aos seus leitores? Terceiro ponto é esse, meus irmãos. O que Tiago permitia transmitir aos seus leitores? No capítulo 1, aí no verso 22, Tiago diz assim, olha, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, ou tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ao pedir isso aos seus leitores, meus irmãos, Tiago deixa-nos claro que ele escreveu a sua carta para dar conselhos práticos, que valem para nós também hoje, né? Porque a carta é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tiago escreveu para encorajar aqueles que estavam sofrendo na dispersão. Escreveu para corrigir certas tendências de conduta e também confrontar os cristãos com as responsabilidades da vida cristã. E os principais assuntos da epístola são: primeiro, Deus; segundo, Jesus Cristo; terceiro, fé e obras; quarto, a escatologia; 5, a lei; e 6, questões éticas e práticas da vida. Sobre Deus, meus irmãos, é interessante nós observarmos essa doutrina de Deus em Tiago, pois ele apresenta Deus aqui de diversas formas. No capítulo 1, verso 5, Deus é o doador da sabedoria. Olha, eu vou ler aqui para os irmãos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se ele a dá. No capítulo 1, ainda no verso 13, meus irmãos, ele apresenta a Deus como sendo santo. Ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. É um Deus santo que não tenta a ninguém. No verso 17 do capítulo 1, ele é o Deus imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. No verso 18 do capítulo 1, ele apresenta Deus como Criador. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou, ele nos criou. E aqui também Tiago se refere a outras criaturas. No verso 20 do capítulo 1, ele é o Deus justo. Fala aqui sobre a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é operada de outra forma, né? No verso 27 do capítulo 1, ele é o Pai, né? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. E também Tiago apresenta Deus como Pai no capítulo 3, verso 9. No capítulo 2, no verso 5, Deus é o Deus que escolhe os rejeitados
Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? No capítulo 2, verso 23, Deus é o amigo de Abraão. No capítulo 3, verso 9, ele é o criador do homem, já dissemos, né? No capítulo 4, verso 4, ele é o Deus zeloso que não tolera rivais, porque esses não existem, são falsos, né? E no capítulo 4, verso 6, meus irmãos, ele é o doador da graça e é aquele que resiste aos soberbos. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no capítulo 4, verso 12, ele é legislador e juiz. Então, Tiago transmite, né, essa ideia de Deus, né, essa doutrina de Deus, dessa forma aos seus leitores. Sobre Jesus Cristo, meus irmãos, aqui em Tiago, o nome de Jesus Cristo aparece duas vezes, no capítulo 1, verso 1, no capítulo 2, verso 1. E Senhor, que também é uma referência a Jesus, ocorre 14 vezes. Capítulo 1, verso 7, verso 12, capítulo 2, verso 1, capítulo 3, verso 9, capítulo 4, verso 10, verso 15, 5, verso 4, 7, 8, 10, 11, 14 e 15. E a preferência por se referir a Cristo como Senhor nos ensina que o autor, Tiago, quer que seus leitores, e nós somos seus leitores hoje, né, saibam que o Deus de Israel, a partir daí, deve ser visto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, sobre Jesus Cristo, né, Ele é o Senhor, Ele é a revelação de Deus, do Deus de Israel. Sobre fé e obras, meus irmãos, que também Tiago transmite aos seus leitores, é provável que essa seja a mais importante contribuição desta epístola para a fé evangélica. A relação fé-obras. Tiago usa o termo fé por 12 vezes. E ao usar o termo fé por 12 vezes, ele demonstra que a nossa confiança no amor e no poder de Deus e o conteúdo doutrinário, ou seja, aquilo em que cremos, define um cristão. Mas se tudo isso não redundar em prática de coisas boas, então esta fé está morta. Lá na lição número 8 dessa revista, nós vamos tratar exclusivamente desse assunto. Sobre escatologia, meus irmãos, Tiago lembra aos seus leitores que o juiz está às portas. Capítulo 5, verso 9. E esse lembrete funciona como uma espécie de motivação para os cristãos viverem de maneira santa e agradável a Deus. Mas as recompensas de Deus também fazem parte. O juiz está às portas, aquele que vem para julgar. Mas também as recompensas de Deus fazem parte da escatologia. E por isso é que temos Tiago 1, verso 12, né? Onde a gente lê aqui, vou ler para os irmãos: bem-aventurado que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. A coroa da vida é lá no final, né? A qual o Senhor tem preparado para ter prometido aos que o amam. Tiago capítulo 2, versículo 5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. No capítulo 4, versículo de número 10, meus irmãos, nós temos também aqui uma recompensa: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E no capítulo 5, a partir do verso 7 até o verso 11, nós lemos assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta.
Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então fala da vinda de Jesus como juiz, né? Escatologia, mas fala também das recompensas que teremos lá no final. O outro assunto, meus irmãos, de Tiago, né? Que pretendia transmitir aos seus leitores era sobre a lei. Então, numa carta escrita por um cristão judeu a leitores com iguais raízes, os leitores iniciais com iguais raízes raciais judeus, não podia faltar o tema lei. E esse tema então ocorre pelo menos 7 vezes na epístola. Capítulo 1, 25, 2, versos 8, 9, 10, 11, 12 e no capítulo 4, verso 11. Então é importante destacar que para Tiago a lei do Novo Testamento se cumpriu no ensino e na obra de Jesus. A lei se cumpriu no ensino e na obra de Jesus. Daí ele usar a expressão lei da liberdade, que é a lei de Cristo. E, em sexto lugar, né, Tiago transmite aos seus leitores algumas questões éticas e práticas da vida cristã. São questões como provação, pobreza, riqueza, tentação, visita a órfãos e viúvas, sabedoria, acepção de pessoas, mau uso da língua, mundanismo, soberba, maledicência, omissão na prática do bem, opressão dos ricos, queixas, juramento, oração e apostasia. Muitos comentaristas veem uma lição muito direta entre a epístola de Tiago e o Sermão do Monte. E a gente só tem que concordar, né? Então, se nós precisássemos resumir Tiago, nós diríamos que ele, Tiago, remove todo pensamento de que a fé pode estar presente em uma vida não transformada. Tiago remove todo pensamento de que a fé pode estar presente em uma vida não transformada. E se você acredita nesta afirmação, então seja bem-vindo a essa série de estudos sobre essa carta de Tiago, pois ela é uma carta para a igreja de hoje. Portanto, é uma carta para mim e para você. Bom, meus irmãos, aqui é só o início, né? Só a abertura, né? Só estamos abrindo a cena para o estudo dessa tão preciosa carta. Daqui para frente nós vamos estudar, olha, vou ler alguns temas para os irmãos, né? No próximo domingo é o valor das provações, né? No outro domingo, o que nós devemos valorizar. No outro domingo, provação e tentação, qual é a diferença? Depois, mais lá na frente, né? Deus é bom e imutável e por aí vai, né? Então sejam bem-vindos ao estudo dessa preciosa carta, a carta de Tiago, para aqueles irmãos que vão estudar apenas em casa, aqui comigo, para aqueles que virão ao culto presencial com os nossos valorosos, capacitados professores, né, ou mentores da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa falar profundamente ao nosso coração através desses estudos que nós iniciamos hoje. Amém.